Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula da disciplina de Geografia. Estudaremos no capítulo 2 como se localizar no espaço. Nós vamos aproveitar o que estudamos no capítulo 1, como se orientar no espaço. Nós estudamos um pouco sobre essas formas de representação da Terra, mapas, as plantas, é isso? Vimos também alguns instrumentos como o GPS, que é utilizado no dia a dia para facilitar a localização. E agora nós estudaremos neste capítulo alguns recursos disponíveis nos mapas que servem para nos auxiliar no processo de localização. Veremos também alguns conceitos, sobre linhas imaginárias, hemisférios, legendas. E aqui, na imagem de abertura do capítulo de vocês, nós temos uma menininha observando o mapa. Isso mesmo. E tem um pequeno poema que diz assim: Geografia em rima. Estudando geografia, seja em qualquer dimensão, estado, país, continente, veja a localização, pegue o mapa mundi, tenha uma ampla visão. Se na geografia física você tiver sintonia, verás que é importante estudar cartografia, visualizar os mapas, sabendo suas simetrias. Ao analisar os mapas, lembre-se que tem ficção. As várias linhas que vemos é tudo imaginação, sendo todas necessárias para melhor compreensão. Esse texto é de Juarez Alencar Pereira. Meus amores, quando eles falam aí de cartografia, o que é que a cartografia estuda? Isso mesmo, a cartografia é o estudo dos mapas, a representação, e o responsável por elaborar as cartografias são os cartógrafos, tá bom? E nos mapas, o que é que nós podemos localizar nos mapas? Ah, professor, nós podemos localizar, que nem aqui já diz o texto, os estados, os países, os continentes. E veremos também algumas linhas imaginárias, como o próprio nome já diz, imaginária vem da imaginação, mas elas servem para que a gente possa ter uma melhor compreensão, certo? Do que está no mapa. Nós vamos lembrar também que nós estudamos sobre a rosa dos ventos. A rosa dos ventos é um elemento muito importante que contém os pontos cardeais e nos ajudará na interpretação e leitura dos mapas, certo? Primeiramente, nós vamos entender sobre o planisfério e as projeções cartográficas. O nome planisfério vem de plano. Então, quando você lembrar de planisfério, vai lembrar de algo plano. Aqui no canto inferior, da telinha de vocês estão vendo a representação do mapa, só de forma plana. E aqui do lado nós temos o globo. Ele fica, circulando muito bem. Só lembrando, meus amores, que a Terra, ela não é redonda. Ela tem alguns achatamentos nos polos. A Terra, ela tem a forma de geóide, não esqueçam. Então, gente, o planisfério são representações da Terra em uma folha plana. Planisfério, plano. E no planisfério nós podemos ver os continentes, os oceanos, linhas imaginárias, que nós vamos entender o que são essas linhas imaginárias, tá bom? Olha só, meus amores, já as projeções cartográficas eu vou projetar, que são as formas de transformar objetos que possuem formas geométricas diferentes. Olha lá a matemática dando sua contribuição aqui na geografia. Quando são feitas projeções cartográficas, há algumas distorções nas formas ou nas áreas dos países e continentes. Pronto, eu tenho o desenho do mapa mundi, num globo. A partir do momento que eu vou abrir e transformar ele num plano, ele vai perder, vai ter algumas distorções nas suas formas, no seu desenho. Isso acontece, meus amores, porque ao tornar algo plano que tem formato esférico, não é mais possível manter todas as proporções. Se você pegar uma bola e você cortar ela ao meio, vai perder, alguma coisa ali, certo? Olha aí o exemplo no cantinho aqui da tela de um planisfério, de uma projeção cartográfica de forma cilíndrica. Professora, por que de forma cilíndrica? O próprio nome já diz, vem de cilindro, é o formato cilíndrico. E aqui nós estudaremos 3 tipos de projeções: a projeção cilíndrica,
projeção cônica, que é outro tipo de representação em forma de cone, e por último essa projeção que é chamada de azimutal ou plana. Gente, essas projeções cartográficas, elas são nomeadas de acordo, conforme a pessoa que criou. Por exemplo, os cartógrafos são quem criam essas projeções, E aqui nós temos dois exemplos de projeção, a projeção de Mercator e a projeção cilíndrica de Peters. São projeções feitas por Gerard Mercator e Arno Peters. Eles representavam a Terra desta forma, certo? Com o passar do tempo, a projeção de Robson, que foi outro cartógrafo, ele era chamado de Arthur Robinson, lá de 1961, ele teve como objetivo melhorar ou tentar reduzir as distorções que tinha nessas duas primeiras aqui que nós estamos vendo, certo? E aí, atualmente, a projeção de Robson, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, no nosso meio, para a criação dos mapas mundi. E aqui nós estamos vendo. Observem que nós temos várias linhas imaginárias que a tia Cíntia falou lá no início. Essas linhas aqui em pé e temos também linhas deitadas. Nós vamos já ver como são chamadas essas linhas, para que elas servem. E aqui no canto também nós temos a rosa dos ventos, indicando as direções norte e sul, leste e oeste, certo? Vamos lá, meus amigos. Agora sim nós entenderemos o que são essas linhas. Como nós já vemos e discutimos, desde o início, lá na abertura, com a leitura do poema, os mapas, eles têm linhas. E essas linhas, elas são imaginárias, Elas não existem de verdade, gente. Elas são desenhadas em mapas para que nós possamos entender algumas informações, que tem a respeito da superfície terrestre, para nós facilitar. Então, os mapas, eles possuem essas linhas imaginárias que podem ser úteis para localizarmos os lugares aí no globo terrestre. Por exemplo, calcularmos as horas, porque enquanto aqui no Brasil é dia, lá no Japão é noite. Então, essas linhas imaginárias, elas vão servir para isso também, que as horas são diferentes em cada cidade, em cada país. Também vai ajudar, para que possamos ter uma noção quais são os lugares mais quentes, os lugares mais frios. Ah, professora, Polo Norte, Polo Sul. Isso mesmo, meus amores. E essas linhas, elas são chamadas de paralelos. As primeiras linhas que nós vamos entender que tem no mapa é os paralelos. São linhas imaginárias horizontais. Professor, o que é uma linha horizontal? Aí você vai lembrar da sua mão, deitada. Horizontal é porque está deitado. Lembrar da linha do horizonte. E acompanham paralelamente a linha do Equador. Vamos voltar aqui a imagem. Nós temos, olha, essas linhas aqui deitadas, certo? Que são as linhas horizontais. Sempre que falar de linhas horizontais, vocês vão lembrar de quê? Dos paralelos, meus amores. E bem aqui no meio, está o Equador. Então, é paralela porque está lado a lado a linha do Equador, certo? O Equador, gente, é o maior paralelo representado na esfera terrestre. E ele divide a Terra em dois hemisférios. Vamos voltar aqui mais uma vez. O hemisfério norte, professora, aqui em cima é o norte e embaixo é o sul. Muito bem. Linha do Equador, acima nós temos o norte e abaixo nós temos o sul. Você vai utilizar a rosa dos ventos para facilitar, certo? Então, os paralelos são linhas imaginárias horizontais que acompanham paralelamente a linha do Equador, que divide a esfera terrestre em dois hemisférios, o norte e o sul. Nós temos aqui, a representação. A linha do Equador, que está dividindo o hemisfério em duas partes. O hemisfério norte, que é a parte de cima, e o hemisfério sul. Nós temos aqui, gente, o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, paralelo principal.
E temos também Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, certo? Agora nós vamos entender o que são os meridianos. Se os paralelos são linhas horizontais, os meridianos são linhas verticais. Você vai lembrar, ó, que é em pé, que acompanham principalmente o meridiano principal ou o chamado meridiano de Greenwich, certo? O meridiano de Greenwich, gente, ele divide a Terra também em dois hemisférios, só que é o hemisfério leste e oeste, certo? Olha aqui a representação, as linhazinhas em pé. O meio, nós temos o meridiano de Greenwich e paralelo aos meridianos de Greenwich, nós temos os outros meridianos. Do lado aqui, ó, oeste e deste outro lado, o leste, certo? Bem fácil, né, meus amores? Olha aí outra representação, essas imagens vocês podem estar acompanhando também no livro de vocês. Todos os mapas, gente, possuem tanto paralelos como meridianos, certo? Você vai fazer a leitura e interpretação lembrando disso. E aqui, mais uma vez, lembrando que os paralelos, lembrar da linha do Equador, que divide norte e sul, e os meridianos, lembrar do meridiano de Greenwich, que divide em dois pontos, o oeste e o leste, tá? Bem fácil, né, gente? Esse assunto é bem legal. Olha aí a importância dos mapas. Agora vocês irão praticar respondendo o livro de geografia de vocês, o livro do Ético, as páginas 16, 19 e 20. Terão até o dia 28/10 para enviar para a tia Cíntia, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a nossa próxima aula.